Vamos para a palavra, né? Meu coração está abrasado realmente para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando a Aline falou sobre florescer, começou a vir muito a palavra semente. Começou a vir muito a palavra semente, semente. Fruto ligado à semente. Nós somos, se nós pensarmos, aí a nossa vida começa com uma semente, né? Quando a gente estudou, na verdade, assim, até mesmo quando a gente era criança, se alguém aqui teve a audácia de perguntar para os pais, mas como que eu nasci? Alguns pais podem ter falado que a cegonha te trouxe, mas outros, né, um pouco mais instruído, pode dizer, então, é que o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, e aí a sementinha foi crescendo e tal, e a criança fica pensando, uma semente de melancia, né, porque se a barriga tá grande, né, imagino como não deve ser, principalmente quando chegam os irmãozinhos, essa criança vê talvez a mamãe grávida, e aí ela começa a ficar imaginando, mas como pode um bebê crescer ali dentro, né? Essa é a magnitude, a complexidade e a lindeza desse Deus Criador que nos fez, que formou a mim, que formou a você. Então, sim, nós somos fruto de uma pequena semente, biologicamente falando e geneticamente falando, né? O espermatozoide que fecundou no óvulo da sua mãe e ali gerou a sua vida, que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, ok? Só que nesta semente orgânica, a gente está falando uma questão orgânica, ok? Nós não podemos esquecer que Deus soprou o fôlego de vida dele em mim e em você. Essa foi a semente que ele colocou, o próprio DNA dele em você e em mim. Ele soprou dele em você e em mim. Nós sabemos disso quando nós pensamos aqui em Gênesis, se vocês quiserem abrir, capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, 7. Vai dizer assim, olha, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui é um princípio que Deus está falando para mim e para você. Existe fôlego de vida dele em você. E gente, é assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa sempre se lembrar daquilo que nunca pode ser esquecido. Pode parecer confusa essa frase, mas eu vou falar bem devagar para você entender. Nunca se esqueça daquilo que nunca pode ser esquecido. Você precisa sempre se lembrar das coisas básicas. Às vezes a gente se esquece do que é básico. A gente precisa se lembrar de que nós carregamos o fôlego de vida do Senhor. Você tem ideia do que é isso? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente banaliza. Às vezes a gente fica tão sucumbida pelas dores, a gente fica tão imersa nos nossos problemas, a gente fica tão ansiosa com as coisas do mundo, tão envolvidas com as coisas do mundo, como é natural, a gente vive no mundo, e às vezes a gente vai sendo contaminada, e a gente esquece que existe fôlego de vida em nós. Então tenta lembrar disso. Quando você estiver, mulher, cansada, correndo para lá e para cá com a sua criança pequena falando, quando você tem que fazer isso, tem que fazer almoço, tem que dar conta da roupa, aí você tem que vir para a igreja, aí você tem que trabalhar fora, você tem que pagar uma conta, você tem que fazer não sei o quê, e tem hora que você, tô nem me mexendo, e tem hora que você fala assim, eu não consigo nem respirar. Já aconteceu com você de você começar a sentir inclusive dor física no peito? Parece assim, sabe, que você tá... Nessa hora você tem que parar. Tudo que você está fazendo. Vai para o banheiro, vai para um canto, vai num lugar que você pode ver um mato, uma flor, um ar, um céu, alguma coisa. E inspira assim, ó. E solta. E nessa hora que você inspirar, você pensa assim, ó. O microfone, tá baixo? Agora tá bom? É que tava dando... Aí. Obrigada, irmão. Nessa hora, você começa a pensar, eu tenho fôlego de vida do Senhor dentro de mim. Eu tenho fôlego de vida do Senhor dentro de mim. O Criador habita dentro de mim. Quando você para pensar um pouquinho, quando você faz esse movimento, gente, a raiva, a angústia, a ansiedade, aquele pico, porque daí, não gosto muito de explicar isso cientificamente, porque eu não sou boa com essas coisas assim de teoria, gente. Eu só digo o seguinte, que aí libera um monte de neurônio, neurotransmissor, que você vai naquele pico, que você fica daquele jeito, tipo,
E quando você faz esse movimento, dentro de você as coisas vão se assentando, vão se acalmando, os neurônios, os hormônios, porque a gente também é biológico, viu, gente? A gente não é só espírito e só emocional, tem a questão também física. Aí você dá essa acalmada, faz o teste, não esqueça disso. Você tem o fôlego de vida do Senhor dentro de você. E Ele é paz. Gente, Ele é paz. A Bíblia vai dizer que diante de uma tempestade, os discípulos surtando, desesperados, Jesus deitado no navio, lá no barco, com um travesseirinho na cabeça. Oh, gente. Tem dia, tem hora que eu estava... Tem situação que eu estava vivendo assim, que para mim, parecia que o negócio ia acabar, ia explodir, ia morrer, ia dar tudo ruim, tipo assim, aquele desespero, aquela tempestade, aquele não sei o quê. E eu pensava assim, mas parece que Deus está deitado numa rede, chapéu, sabe, comendo matinho assim, sabe, igual os povos assim, interior, né? E ele balançando na rede, só vendo eu, que nem doida, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E ele só pensando assim, minha filha, mas já vai dar tudo certo, minha filha, relaxa. Você entendeu? Porque tem hora que é assim, a gente tá lá no sapatinho, para lá e para cá, para lá e para cá, e Deus está na rede balançando, mal barato. Você fala, Deus, o Senhor não está me vendo? E ele, sim, estou vendo, inclusive o exagero das suas emoções aí, minha filha, vem para perto, vem aqui, chega aqui, vamos balançar nessa rede comigo. Então tem hora que a gente precisa, sabe, tipo assim, Deus, me leva para balançar nessa rede aí, Deus, porque eu não estou conseguindo, não. Mas Deus, Ele age de uma maneira muito contrária à nossa, gente. E nós precisamos, né? A cruz é isso, seguir a Cristo é isso. É totalmente oposto, é totalmente contrário do que o mundo traz, do que a gente, né, muitas vezes quer viver. Então tá, pensando nisso, vamos pensar que o Senhor soprou o fôlego de vida nele e essa é a principal semente que Ele colocou em você. Lá em Gênesis 1, 26, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, porque daí eu vou começar a ler várias passagens aqui, mas aí quem está anotando, se quiser, pode anotar só a referência. Gênesis 1, 26. Vai dizer assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no 27 vai dizer, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha aqui, gente. Vamos pensar, você e seus filhos, quem é mãe? Mas mesmo que você não seja mãe, você obviamente vai concordar com o que eu estou dizendo. Quando você olha, né, uma criança, a não ser que ela seja adotada, mas quando você olha uma criança, você vai ver traços da mãe, você vai ver traços do pai. Por quê? Porque é a genética, é o DNA, transferiu, tem traços. Tem umas pessoas que inclusive são a cara, né? Os irmãos se parecem e tal. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus fez a gente a imagem e semelhança dele, nós somos parecidos com ele. É a semente dele em nós. Assim como nós, como pais, colocamos a nossa semente, o nosso DNA na vida dos nossos filhos, o Senhor colocou o DNA dele, a semente dele em nós. Esse é o princípio básico, elementar, o fundamento que você nunca pode esquecer. Nossa, gente, que novidade. Está lá, né? Roberta, você está pregando aquilo que eu já estou cansada de saber. Você pode estar cansada de saber, mas saber e não colocar em prática é o mesmo que não saber. Porque essa palavra ela precisa ser viva na hora de um ataque. Porque Jesus foi atacado lá no deserto, ele foi tentado na identidade dele. Satanás falou, se tu és filho de Deus, pega aí essa pedra aí e transforma no pão. Se você é isso, pega daqui e se joga que os anjos vão te segurar. Então, Satanás, ele está todo o tempo colocando em xeque a tua identidade, o teu valor, quem você é. E quando você sabe quem você é com esta palavra que você vai guerrear. Gente, eu não estou dizendo que mesmo que você seja uma mulher curada, mesmo que você saiba que você é uma filha amada, mesmo que você não duvide do amor de Deus, eu não estou dizendo que em algum momento, diante de alguma tentação que você não tiver, você não vai sofrer. Você está entendendo? Então essa palavra não é só para quem é doente emocionalmente, como eu já fui um dia. Essa palavra é para todo filho de Deus, é para toda filha de Deus. Porque eu não tenho traumas profundos, eu não passei por tantas coisas, ok, mas você pode ter certeza, seja no seu local de trabalho, ou seja no ministério, na igreja, seja na vizinhança, na família, nos parentes, aonde for, sempre vai ter um enviado das trevas em algum momento para colocar em xeque aquilo que você está fazendo. Principalmente quando você estiver se dispondo a fazer algo que vai realmente fazer a diferença.
Mesmo que você não esteja fazendo dentro da igreja, um exemplo, você passa a fazer uma biblioteca móvel lá na sua casa, onde as mulheres vão e trocam o livro, deixa um livro, na outra semana pega. Você está abençoando essa pessoa. Você, de repente, pega umas criancinhas, você mora, de repente, ou vai numa área social um pouco mais vulnerável, você pega algumas crianças e conta histórias para elas. Vocês dançam, sei lá. Você pega o seu dom e não especificamente usa dentro da igreja, mas usa em algum lugar onde você vai estar anunciando o reino de Deus, você vai estar anunciando o amor de Deus. Então, seja o que for que você se levantar para fazer, para anunciar o reino de Deus e para salvar vidas, principalmente pobres e necessitados, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. E ele vai colocar em xeque exatamente quem você é. Por quê? Porque para você fazer com excelência, você precisa saber quem você é. O seu valor não está no que você faz, mas você precisa saber quem você é para você fazer. Porque vocês precisam saber quem te enviou. Porque as pessoas vão falar, isso daí... Gente, Jesus, os religiosos diziam que Jesus expulsava os demônios pelo próprio demônio. Os religiosos diziam que Jesus era filho de Beelzebu. Os religiosos diziam. Jesus, o Filho de Deus, aquele quem eu e você hoje amamos e reverenciamos e tememos. Se ele foi testado, colocado em xeque, ele foi julgado, quem dirá nós? Quem dirá nós? Então, é por isso que é importante você saber a sua primeira semente. Aí, a semente incorruptível, a semente que não pode nunca jamais ser retirada da sua vida. A semente de quem você é em Deus, a semente de que você é um espírito que veio do Senhor com propósito, com uma missão. Aquilo que Deus te confiou, aquilo que só você pode fazer. Mas está todo mundo falando, mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo falando e fazendo, mas ninguém faz e fala como você. Existe algo especial em você, existe algo especial no seu falar, na sua história, na maneira que você comunica. Existe. E você precisa crer nisso. Aí que está. Você precisa acreditar no que Deus te confiou. Porque se tem uma coisa que Jesus sabia e acreditava, era quem ele era. Ele sabia quem ele era, o que ele tinha vindo fazer. Eu sou filho de Deus, eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Então, é isso que você vai ter que ter na sua mente. Amém? Em Salmo 139, dos versículos 13 a 17, tão lindo aquele poema, né, que o salmista vai descrever ali sobre nós, sobre como Deus nos vê, como a beleza de quando Ele está nos formando. Salmo 139, de 13 a 17. Vai dizer assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ponto. De novo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Você tem noção do que é isso? Mas a minha mãe disse que foi o escorregão. A minha mãe disse que eu vim na hora que não era para vir, porque foi só uma noitada. Porque ela foi violentada e ela engravidou de mim, foi nesse contexto. Não importa a maneira como você foi gerada. O que importa, e aí a gente vai falar daqui a pouco, a maneira como você foi gerada, se de repente você viveu traumas profundos, isso aqui é uma outra coisa. O que importa é aqui, o seu espírito ali dentro, tá? Deus estava tecendo você, Ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando, inclusive, já dentro do contexto. Então, se de repente você estava num contexto de rejeição da sua mãe, Deus com certeza colocou uma dose maior de força e de coragem em você, para você dar conta daquilo que você precisaria dar. Você já parou para pensar, talvez você que viveu uma vida difícil, uma vida de desgraça, uma vida de dor, que você tem hora que você fala, não sei como eu estou aqui. Eu não sei como eu vim parar aqui. Olha, já era para ter morrido, já era para ter tirado minha vida, ou era para ser tudo de errado, era para usar droga, era para ser uma doida. E você pode estar toda bagunçada, mas você está aqui. Você está na casa de Deus. De um jeito ou de outro, você está tentando se acertar. E quem te trouxe até aqui, minha querida? A força que o Senhor colocou ali enquanto Ele estava te tecendo. Ela vai precisar de uma força extra. Essa daqui vai precisar de não sei o que a mais. Gente, porque quando você olha para algumas pessoas, você fala, gente, como que sobreviveu? Como que deu conta de chegar até aqui? Ele já colocou esta força em você. Ele colocou aquilo que precisaria dentro de você. Aí a passagem vai continuar dizendo, o salmista louvando a Deus e agradecendo a Ele pela forma como Deus o formou.
Ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenha plena certeza. Gente, está aqui. É para você louvar e adorar o Senhor? Sim. Deus, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és magnífico, torre forte, meu baluarte. Deus esplendoroso, estrela da manhã. Deus, eu não vivo sem o Senhor, eu te amo, eu te louvo. Aliás, se você não faz isso, faça. E eu aconselho você a fazer todos os dias uma declaração de amor a Deus. Você vai ver como vai mudar o seu estado de espírito, o seu estado de ânimo. Você vai ver como isso é uma injeção de ânimo, inclusive. Só que aí, ao mesmo tempo, você louva, agradece e engrandece ao Senhor. Por que não você também fazer como salmista? Senhor, e aproveitando, eu te louvo porque o Senhor me fez de modo especial. Está aqui, gente, não é egoísmo, não é narcisismo. Narcisismo é você ficar falando para os outros: você é linda, maravilhosa, poderosa, que você é a tal. Isso está errado. Mas você falar para você mesma, você falar para Deus, você reconhecer quem Deus te fez. Diante dele não é errado, isso alimenta a sua autoestima. Mas em vez disso, o que você faz? Eu sou uma burra mesmo. Ah, porque eu sou uma tapada. Não, eu não entendo nada. Nem a Bíblia eu entendo. Porque não é para mim, não adianta. Eu começo a ler, eu não entendo uma vírgula do que está escrito aqui. Ainda me dá sono, eu durmo. Isso não é para mim. Aí você desiste exatamente da maior ferramenta que vai te curar. Gente, eu não venci nenhuma. Porque, olha, batalha é com palavra. Não tem outra maneira. Tem coisas que é para tratar em consultório, sim. Tem coisas que é para você ir lá, olhar, rever, ok. Mas quando você está debaixo de uma batalha... Gente, eu falo por mim. Eu não sou a pessoa que tem todo conhecimento. Estou longe disso, mas eu tenho um certo conhecimento que hoje, inclusive, me ajuda muito. Inclusive nos meus processos. Mas quando eu estou debaixo de uma batalha ferrenha, não tem técnica psicológica, não tem. Fica vindo assim: eu sei dessa técnica. Eu sei, mas não está adiantando nada. Porque aí é uma força maligna que vem contra você, e aí é somente o poder da palavra. Não tem outra coisa. Não tem. Naquele momento a gente sucumbe, a gente não consegue lembrar de nada, e se lembra, a gente não tem força para trazer. Então vai ter hora e você precisa se lembrar daquilo que Deus falou. Gente, elementar, coisa simples. A palavra de Deus, simples, mas poderosa. E a gente muitas vezes deixa, no meio de tanta coisa, no meio de tanta informação, no meio de tanto tudo, nós deixamos de fazer o beabá. Você não deixa de tomar café da manhã, raramente. Você não deixa de comer. Então, por que você deixa de se alimentar da palavra? De ter um tempo com o Senhor? Ah, é chover no molhado, ficar falando isso é chover no molhado. Paulo vai dizer nas cartas dele: não me é cansativo ter que falar com vocês novamente sobre isso. Estou falando aqui sobre... Nesse tempo já era para vocês estarem comendo um alimento mais sólido, mas estou aqui de novo falando porque precisa ser falado. E eu não estou dizendo para você, eu estou dizendo para mim. Eu estou dizendo para mim. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem a condição de se esquecer de fazer se você não repete. Ele tem, vamos dizer assim, né, a maneira dele se comportar. Se você não está lembrando ele de fazer isso, se você não faz isso, sinal de que não é importante. Então, ele joga para lá, tipo, isso não é importante. Então, se eu não leio a palavra todo dia, o meu cérebro vai entender que isso não é importante. Então, ele não vai se dispor, não vai nem me lembrar sobre isso. Então, eu preciso lembrar, eu preciso falar para o meu cérebro: é importante, eu preciso estar aqui, eu preciso me lembrar. Para mim, está sendo muito isso nesse tempo da minha vida. Nesses 10 anos de processo de cura, Deus tem falado muito para mim exatamente essa frase: nunca se esqueça, Roberta, daquilo que deve ser lembrado sempre. Nunca se esqueça daquilo que sempre deve ser lembrado. E sempre se lembre daquilo que nunca deve ser esquecido. Não é coisas simples, essas coisas elementares nós precisamos, porque é aí que a gente vai vencer. Então, a gente precisa lembrar disso. A passagem vai continuar dizendo: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma dele. Então, quando você estiver debaixo de ataque, quando você estiver numa luta, você pensa quais pensamentos que Deus tem sobre você. E você fala: Senhor, eu não estou conseguindo acessar esses pensamentos. Só está vindo ataque, só está vindo, sabe, só está vindo um monte de coisa na minha cabeça que eu estou pensando sobre isso. Senhor, me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Me ajuda a ver como o Senhor vê.
Aí tem a passagem que a Aline leu aqui, Efésios 1, 4, 5, que vai dizer que Ele nos escolheu. Gente, olha isso. Ele nos escolheu. Quando um casal vai adotar um filho, ele escolhe a dedo. Ele faz visitas nos orfanatos, nas instituições, ele escolhe a dedo. Eu quero essa criança. Deus olhou para você e para mim. Eu quero você, você é minha. Ele escolheu a você e escolheu a mim. Por mais que as pessoas não te escolham, por mais que você se sinta rejeitada, Deus te escolheu. É isso, é nessa verdade que nós precisamos nos lembrar. Romanos 8, 29 vai dizer: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Deus nos conheceu de antemão e predestinou para nos tornar semelhantes à imagem do Filho. Então, a sua semente principal é Cristo, é Deus, é daí. Só que aí estamos na vida terrena. E esse é o grande desafio. Estamos na vida terrena. E as sementes terrenas também vêm. Então, vamos pensar agora, vida emocional. Você lá na barriga da sua mãe. Sua mãe descobriu que estava grávida. Eu vou dizer que, antes da concepção, pela biologia, 84 dias antes, tudo que sua mãe viveu, sentiu, experimentou, já vai impactar a sua vida emocional. Tudo isso já vão ser estímulos que vão ser colocados ali no seu DNA. Então, agora você imagina. Gente, não tem como ninguém passar por essa vida sem ter um trauma, uma dor. Porque nós somos humanos, nós somos falhas. Nós temos sentimentos. Não dá nem para exigir das nossas mães, dos nossos pais, que eles nunca errem com a gente. Porque se a gente olhar para a nossa história de vida, o quanto que a gente também errou com os nossos. Então, você imagina se aquela mãe passou um assalto, se aquela mãe foi mandada embora do emprego, se ela passou uma decepção com uma amiga, se ela passou uma decepção, uma dificuldade, uma briga com o marido. Tudo isso, emocionalmente, o impacto que essa mãe teve, vai influenciar o bebê. Aí a mãe descobriu que estava grávida. Vamos pensar os contextos, gente. Tem pessoas que estão dentro de um contexto de glória, de bênção. O casal quer engravidar, eles planejaram, era o sonho deles, toda a família, do lado da mãe, do lado do pai, do lado de todo mundo, está todo mundo feliz, celebrando. Aquela criança é celebrada, ela é amada. A verdade é que toda criança que é celebrada, que é amada, que ela percebe que ela tem valor, que ela tem uma importância, essa pessoa sim, ela vai ter um equilíbrio emocional muito maior do que uma outra criança que não foi celebrada, que não foi amada, ou que pelo menos os pais não tiveram condições de demonstrar esse amor. E aí, tudo que você vive ali na barriga da sua mãe, e aí também, depois que você nasce, tudo o que você acaba sentindo ali com a sua mãe, principalmente até um ano e meio de vida, é como se você sentisse que você é junto com a sua mãe. É o que a gente chama de simbiose, né? Então, assim, o bebê, ele não tem dizendo assim, eu sou um ser integral, eu sou essa. É claro que a criança não sabe nem pensar isso, tá? Mas dentro dela, emocionalmente falando, ela sente o que a mãe sente. Agora, gente, fala pra mim, tá ali a bebê linda, maravilhosa, né? Gente, o primeiro ano de vida dos filhos são os que botam as mães mais doidas. Gente, a gente não come. Minha madrasta dizia, depois que filho parir, nunca mais comi, nunca mais dormi, nunca mais. Você está num pico de estresse enorme. Muitas vezes o marido, ele não tem o privilégio. Nós estamos, né, gente, aqui no Brasil. A gente não está falando de Europa. Europa, né, as mães ficam, se eu não me engano, 2 anos em casa, licença maternidade, e os pais 6 meses. Então, olha que beleza, porque esse seria o modelo ideal. Porque a mãe, ela vai precisar desse apoio do pai nesses momentos em que ela estiver cansada, que ela estiver estressada. Então, como que a gente vai exigir algo se a nossa cultura, a nossa sociedade não nos permite? Então, a gente vai ficar estressada, a gente vai ficar cansada, a gente vai ficar... E aí, uma hora ou outra, a gente vai, falhar. Uma hora ou outra, a gente não vai dar conta. Uma hora ou outra, a gente vai se irritar. Uma hora ou outra, o nosso sentimento vai sair. E o que é essa criança, gente, que não tem um cognitivo como você? Se você que está nessa hora, às vezes nem você sabe o que você está sentindo, você não sabe dar nome nem aos seus sentimentos, quem dirá a criança que ela só sente o impacto disso.
A criança, ela sente o impacto de uma energia ruim, de algo ruim, porque sentimento é vivo, tá, gente? Não adianta você pensar assim, você tem inveja. Você pensa que a pessoa que você tem inveja não sente? Se engane, sente. Porque sentimento é vivo, sentimento é energia. Então, se você tem raiva de alguém, a pessoa que você tem raiva tem uma conexão. A pessoa sente. Às vezes você não sabe dar nome ao que é. Eu não sei o que é, mas a pessoa percebe. É aquela coisa que às vezes você fala, ai, fulana não foi com a minha cara. Meio estranha, o santo não bateu. Você fala, eu penso assim, mas não é o mesmo santo, Espírito Santo? Enfim. Nós temos que pensar que sentimento é vivo, é energia. Então, é inevitável que, de alguma forma, a gente recebeu o impacto de algum sentimento. Agora, como você interpretou? Como você interpretou? Às vezes, você interpretou como se você tivesse sido ameaçada, como se você não tivesse sido bem-vinda. Gente, tem pessoas que vai para consultório para falar sobre os sintomas, o fruto, vamos trazer aqui, né, de alguma coisa que ela está vivendo no hoje, mas ela não sabe que essa raiz, por exemplo, está lá, na época de que ela estava na barriga da mãe, ou na época em que ela estava sendo amamentada, ou, de repente, até mesmo um sentimento que nem era dela, que era da mãe, que ela interpretou como sendo dela. Agora, é interessante esse conhecimento, porque só para eu entender o porquê que isso está acontecendo comigo. Porque, não sei vocês, mas para eu buscar uma mudança, eu preciso entender, mas por que então eu sou assim? Mas por que então que eu estou me comportando dessa maneira? Então, para mim, o entender facilita o caminho para... Opa, então esse sentimento não é meu. Ou, pelo menos, ele não é meu atual. É um sentimento da minha criança, é um sentimento do meu bebê, é um sentimento da minha mãe. Você entende? Então, eu consigo lidar de uma maneira mais racional. Porque aí vai chegar a hora em que nós vamos precisar trabalhar de uma maneira racional. A outra coisa, o pai. A maneira como a mãe apresenta o pai, como essa mãe inclui o pai ali, vamos dizer assim, nessa família, mãe, pai e filho. Né? Às vezes aquela mãe que de repente achar que o filho só é dela, não deixa o pai ter contato, ou o pai não quis ser presente, ou a mãe se feriu porque o pai não quis assumir ou não ajudou. Então tudo isso vai influenciar a sua vida. Agora pensa, muitos dos sentimentos, dos comportamentos que você tem hoje, como insegurança, como comparação, como inveja, como timidez, como medo, coisas que são absurdas, não aquilo que faz parte da sua identidade. Naturalmente, as pessoas mais tímidas, elas são um pouco mais introvertidas, isso faz parte da identidade, da essência, e você precisa se respeitar. Você não tem que ser o que o outro é, simplesmente porque o outro é. Não, você tem que ser quem Deus te fez para ser. Mas existem algumas coisas em você que realmente precisa ser tirado, que precisa morrer. E aí, gente, entre os traumas. Quem nunca foi, de repente, um dia na sala de aula, uma professora esqueceu. Eu li uma história uma vez de que o menino, ele já tinha seus 30 e poucos anos e ele foi ali passar por um processo de cura em relação à rejeição, porque um único episódio na vida dele, ele sempre foi amado pelos pais, vida normal, família normal, tudo bacana. Mas lá na escola, um dia, um único episódio foi suficiente para gerar um trauma que marcou a vida dele. Então, não é assim só, vida desgraçada, passei por tanta coisa. Claro que as pessoas que sofreram muito mais, leva-se muito mais tempo para trabalhar e para ser curada. A jornada dela vai ser um pouco mais difícil. Mas, às vezes, um episódio já é suficiente para te travar, para não permitir que você floresça. Esse rapaz de 30 e poucos anos, eu tinha tentado vários empreendimentos e fracassado, falido. E ele tinha exatamente essa questão com a rejeição. E isso refletia nos negócios. Porque, gente, não pense, principalmente a rejeição. A rejeição, ela traz um senso de não merecimento, de não pertencimento. Então, se eu não mereço, se eu não pertenço, como que eu vou atrair a prosperidade? Como que eu vou abraçar aquilo que Deus tem para mim, se no meu inconsciente, de alguma forma, eu acredito que eu não mereço? E esse rapaz conta que dentro do processo terapêutico ali, ele lembrou que quando ele tinha 5 anos de idade, um dia a professora fez uma festinha, e eu vou dar presente para todos os alunos e tal. E ela foi chamando ali, nome por nome, dando os presentinhos e tal. E ela esqueceu, gente, ela esqueceu o menino, o bendito do menino. Ela esqueceu, simplesmente. Gente, as pessoas são falhas, acontece. Só que para ela foi tipo, meu Deus. Claro, ela pode ter se sentido mal, se culpado no dia seguinte. Ela foi, comprou um presente e levou para o menino. Mas para o menino, tipo assim, todo mundo ganhou menos eu. Ela esqueceu de mim. Então, a interpretação dele marcou aquilo de alguma forma que levou para a vida inteira, até que ele entendesse e ressignificasse isso, né? Então,
os traumas existem. As sementes ruins que são depositadas em nós, elas vão florescer de uma maneira ruim, gente. Você pode ter certeza. E mais, uma semente, ela gera um fruto. Vamos pensar aqui? O que é uma semente? Gera um fruto. Dentro desse fruto tem uma outra semente, certo? Que essa semente dá outro fruto e assim vai. Então, a floresta, ela é feita disso. De sementes que dão árvores, que dão frutos, que dão árvores, que dão frutos e que vira uma floresta. Agora, nós podemos estar florescendo de uma maneira negativa. Porque aquilo que é semeado vai florescer. Mesmo sendo um fruto ruim. Jesus vai dizer que a gente conhece o fruto pela árvore. Agora, e aí? E quando eu não tive culpa? E quando realmente essas coisas estão em mim? Porque lançaram sementes em mim. Aí a gente vai passar por um processo de fazer morrer isso. Lá em João, capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Abriram? Diz assim, ó: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aqui são palavras de Jesus. Quando ele está dizendo, inclusive, sobre nós morrermos para nós mesmos, sobre carregarmos a nossa cruz, sobre seguirmos. Então, é necessário morrer as sementes ruins que foram plantadas dentro de você. Agora, não pense, gente, que vai morrer a dor de uma hora para outra. Não pense que vai morrer a memória, porque ninguém tem amnésia. Então, você vai continuar lembrando do que você viveu, mas precisa morrer o que isso continua causando na sua vida. O que isso continua te movimentando. É isso que precisa morrer. É a condição desse fruto ruim que precisa morrer. E a gente vai tentando entender aqui. Para quê? Para que a gente possa dar fruto. E que fruto? Vamos lembrar de Gálatas 5:22, que vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, absolutamente tudo que nós precisamos na nossa vida para gerenciar as nossas emoções. Porque não pense que as emoções, gente, é algo banal. A gente briga com o marido e separa, muitas vezes por causa de emoção. A gente grita com o filho, xinga e dá uma correção um pouco mais agressiva por causa de emoção. A gente sente que fulano está fofocando da gente, fica ressentido por causa de emoção. Então, tudo está ligado aos sentimentos que são a evolução da nossa emoção, ok? A emoção, elas são coisas que já nasceram conosco. Nós não mudamos emoções, mas nós atuamos no sentimento, que é a interpretação daquilo. Um exemplo banal. Você, de repente, teve um pai ou uma mãe muito austero, abusador mesmo, que de repente colocava você para cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, de criança já. Toda a responsabilidade era sua, você tinha que cuidar dos irmãos mais novos, e sua mãe e seu pai exigindo. Então, teve aquele abuso, vamos dizer assim, né? Não um abuso físico, nem um abuso, né, psicológico de uma maneira tão agressiva, mas teve esse abuso de autoridade, esse passar muitas vezes a responsabilidade que era dos pais. E você sentia como criança, não a responsabilidade da criança, tá, gente? A criança tem a sua responsabilidade de arrumar sua caminha, de acordo com a idade, a criança tem que ir sendo colocada a responsabilidade, tá? Ajudar, organizar uma coisa, juntar seus brinquedos, nananã. Mas eu estou dizendo de você pegar uma criança de 5 anos de idade e já colocar ela para limpar uma casa, para fazer uma comida, para cuidar do irmão, para fazer não sei o quê. Tem pessoas que viveram muito isso. Então, isso é uma forma de abuso. Por quê? É uma responsabilidade que vem antes do tempo. A criança não está preparada, não tem emocional nem cognitivo para nada daquilo. Então, é uma forma de abuso emocional, certo? A criança interpreta isso, tipo assim: ai, por que eu tenho que fazer isso? Ai, porque isso não é minha responsabilidade. Então, aquilo vai te sobrecarregando, vai te cansando. Aí, o que acontece? Você vive aquilo que você tem que viver, guarda tudo na caixinha lá, acha que, né, vida que segue. Os anos passam, você casa, está tudo certo. Aí, o seu marido, lindão, super organizado. Aí ele vai e deixa tudo jogado, deixa sapato para um lado, meia para o outro. Aí ele amassa tudo, as camisas que você passou tudo. Aí ele vai pegar aquela camiseta da gaveta. Claro, ele não vai pegar a primeira. Quem acha? Ele vai pegar aquela lá de baixo, né? E aí é claro que ele não vai arrumar de novo. Então ele vai pegar e vai fazer assim. Ele vai pegar o lixo, né, gente? Não vai jogar na lixeira, ele vai jogar do lado, na pia, mas não vai pôr na lixeira. Então, são coisas
que vai acontecendo? Toalha em cima da cama, besteiras, coisa pequena. E você começa a se sentir o quê? Abusada. Você começa a se sentir escrava, você começa a se sentir sobrecarregada. Aí você começa com o seu discurso. Porque eu estou cansada. Porque eu trabalho, eu pago conta, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque tudo nas minhas costas. Porque eu lavo, eu passo, eu cozinho. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Porque é legítima a sua reclamação. Ok, você está cansada, você está sobrecarregada. Mas você não sabe comunicar para o outro como você está se sentindo. E você muito menos entende o quanto aquela coisa que é tão pequena vem, na verdade, de uma experiência de vida do passado. Gente, era assim comigo. Eu estava passando pano. Se o meu marido passasse assim, dentro de mim, eu me sentia uma idiota. Eu me sentia uma escrava. Eu falava assim, eu sou uma trouxa mesmo. Aí Satanás pega e faz assim, ó, pá, pá. Porque eu trabalho, porque eu pago conta, porque eu faço. Ele não me ajuda em nada, fica sentado nesse sofá. Porque isso, porque aquilo. Porque olha não sei o quê. Não tira um lixo para mim, não lava uma colher, não faz... Aí fica vindo. Aí você só se vê assim, sabe, como escrava. O que você está fazendo nesse casamento? Só você dá, só você faz, só você entrega, só bababá. Aí Satanás enche a sua cabeça, aí você já fica assim. Aí você vai conversar com uma amiga que não tem sabedoria nenhuma. Aí ela fala, menina, e nem com o seu dinheiro você fica? Ele que fica com o seu cartão com tudo. Ah, que eu que não sou tonta desse jeito. E aí você vai se alimentando dessas coisas, dessas situações e permitindo que o seu casamento acabe. E aí quando for pensar por que acabou o casamento, nem você sabe. Que começou com uma toalha, que começou com papel higiênico virado de um lado, com a pasta de dente do outro, de um jeito que um faz, o outro não faz, porque não sabe se comunicar. Mas por que não sabe se comunicar? Porque nem você entende o que está acontecendo dentro de você. Então, por isso que é importante a gente entender, peraí, o porquê que eu estou sentindo isso? Isso é tão grave assim? Imagina se eu tivesse, gente, esse domínio próprio, está aqui. Se eu tivesse esse domínio próprio, falar assim, peraí. E outra coisa, tem coisa que não é seu. Porque às vezes, gente, sem sabedoria, até mesmo seu marido vai querer forçar você a ser uma pessoa que você não é. E quando você entende, você sabe quem você é, e o que faz sentido para você ou não, você vai, opa, peraí, isso daqui não é meu. Porque quantas vezes a gente pega também as frustrações, as decepções e as coisas do marido e a gente acha que é nosso. Tem coisa que Deus vai usar o nosso marido, sim, para botar a gente no estreito. Eu falo, gente, nos meus 3 primeiros anos do meu processo de cura, mas Deus pegou o meu marido e falou, carta de alforria para você, faz tudo o que você quiser com essa mulher. Mas olha que eu tô com aquela ali na olaria, no sapatinho. Ixi, meu marido, ele era grosso, ele era estúpido, ele era isso e aquilo. O Espírito Santo falava para mim à noite, vai lá, abraça ele, beija ele, pede perdão pelos seus maus sentimentos. E eu, como assim? Tipo, eu não sou errada da situação, mas você é errada pela maneira como você está sentindo. Pela maneira como você está reagindo. Porque daí você fica de bico com o marido, você não quer mais falar com o marido. Aí muitas vezes você faz greve. Quantas coisas. Ou então você pega o cartão e fala assim, agora também você vai ver. Aí você vai lá na Renner, passa, compra tudo que você vê na frente. Depois o marido pergunta e fala, não, sei não. Compra sapato, esconde debaixo da cama para o marido não saber. Então, são pequenas coisas que você pensa que não, são sementinhas que também você está semeando, plantando. Fala, reclama com o marido, humilha o marido. Ah, porque você não vale nada, ou então porque essa merreca de salário, porque eu isso. Você acaba com o marido, tudo que você faz dá errado. Isso aí não é para você não, meu filho, se enxerga. Em vez de ir, de ouvir, de encorajar, sabe, de ser amiga, não, só critica, só condena. São sementes que a gente também está semeando no nosso casamento. Aí vai florescer o quê, gente? Vai florescer briga, confusão, contenda, falta de entendimento, distanciamento emocional, frieza sexual, tudo. Então, nós também somos responsáveis por coisas que nós precisamos fazer morrer. E, às vezes, a gente não se dá conta de que é uma semente que a gente recebeu da nossa família de origem e que a gente está semeando agora na nossa família atual. E isso vai perpetuar, gente. A gente precisa olhar e tirar e arrancar aquilo que realmente não está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. E o que a gente vai precisar é isso. Para o nosso relacionamento, a gente precisa do quê? Paciência, amor. Com os filhos, gente. Deus vai dando a sabedoria de como lidar com os filhos. A hora de você relevar. Porque tem hora que a gente é muito duro. Ah, porque tem que ler a Bíblia, porque tem que isso, porque tem que. Aí a gente começa a apresentar um Deus,
sabe, carrasco, um Deus que é duro, um Deus que é cruel. E aí, quando está na adolescência, a criança não quer, o adolescente não quer nem saber de ir para a igreja. Por quê? Porque a gente achando que na boa intenção estava apresentando o evangelho, a gente estava apresentando o Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, gente. Um dia eu escrevi uma postagem lá no Instagram, cada um é a imagem e semelhança do Deus que acredita que é. Porque assim, se eu acredito que Deus é um Deus carrasco, eu vou ser a imagem e semelhança dessa imagem que eu acredito. Então, eu vou manifestar esse Deus nas minhas relações. Porque era assim comigo. Eu era uma pessoa extremamente carrasca, extremamente dura, extremamente religiosa, porque eu via Deus dessa maneira. Então, eu não era a imagem e semelhança do Pai de Jesus, aquele que Ele mostra, que ele explica ali para a gente, que Ele veio demonstrar, inclusive. Aliás, Jesus veio à Terra por causa do filho. Gente, vocês não estão entendendo nada. Deixa eu vir aqui e mostrar para vocês. O que Jesus vai falar? Quem vê a mim, vê o Pai. É assim, ó. O Pai é assim, tá vendo eu? É o Pai. Porque as pessoas não tinham a visão correta de Deus como Pai. Era sempre esse Deus bravo, esse Deus religioso, esse Deus que exige regras, isso e aquilo. Agora, gente, não estou falando que não tem que ter regra. Existem coisas que são necessárias para a gente conviver na nossa vida, em família, em sociedade. É necessário. Então, a gente precisa compreender um pouquinho essas questões nossas estruturais. E aí, qual é o caminho para a gente florescer, para a gente partir aqui para o encerramento? Para mim, gente, quando a gente pensa em florescer, a gente pensa em realmente tratar e curar aquilo que está impedindo eu de sair do lugar que Deus tem para mim. Por que eu estou presa aqui? Por que eu não cheguei? Por que eu não floresci? Por que eu não ainda estou dando os frutos que de repente eu deveria dar? Talvez eu precise curar. Talvez eu precise me humilhar. Talvez eu carregue orgulho que nem eu sei que eu tenho. Sabe aquele orgulho que você fala, ó, nunca nem tomei remédio. Poderia ter depressão, poderia ter um monte de coisa. E ó, nunca tomei remédio não, minha filha, nunca tomei. E aí você fala isso para uma pessoa que emocionalmente ou biologicamente ela tem uma estrutura um pouco diferente da sua. É orgulho. Quantas vezes você fala, ó, venci na vida sem ajuda dos meus pais, não fizeram nada por mim, mas eu estou aqui, ó, eu cheguei aqui, eu sou uma guerreira. Isso é orgulho. Às vezes até do que é bom, você sente orgulho, mas é um orgulho ruim, não é uma coisa assim, gratidão a Deus. Bom exemplo. Meus filhos casaram com 20 anos. Nossa, minha filha casou com um servo de Deus. Lindo na igreja, lindo, maravilhoso. Criei no caminho do Senhor e deu tudo certo. E a outra que também criou no caminho do Senhor, mas que para ela não deu certo. Porque aquela outra pode ter orado, jejuado, buscado, feito tudo, e de repente o filho dela está nas drogas. Por que você acha que você é melhor? Não. Pela graça, misericórdia e bondade de Deus, o seu filho casou aos 20 anos com uma mulher de Deus, ou sua filha casou com um homem, ou entrou na faculdade, ou fez isso, ou fez aquilo. Pela graça e misericórdia de Deus. Claro que dentro disso nós somos parceiras de Deus. Óbvio que à medida em que eu busco ser mais parceira do que inimiga, eu também vou contribuir para que meu filho seja uma pessoa mais saudável emocionalmente. Não adianta também, né, você xingar o filho, né, apresenta, como eu falei, esse Deus rígido, não é uma mãe que demonstra amor, que demonstra afeto, que está presente, que para ouvir. Só, o filho vem falar alguma coisa, nem me fala nada, já sei. Fez coisa errada, né? Eu sei que você fez coisa errada. Algo dentro de mim está me dizendo. Ainda você fala, Deus me falou. Para botar medo no adolescente e na criança, né? Pensa que não, às vezes eu também dou umas dessa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque tem o filho que vai crescer, não vai sair da igreja, mas também ele vai se relacionar com Deus com medo. Não como uma filha, um filho que fala, que abre o coração, vai viver uma vida de hipocrisia muitas vezes. Por quê? Gente, enquanto eu não sentia de fato o amor de Deus, eu vivia uma vida religiosa. Quem me olhava falava assim, nossa, menina, nota 10. Essa menina é uma bênção, você precisa falar com ela, ela está ali, ela ouve, ela aconselha. Nossa, olha, é uma graça, ela é tão boazinha, tão delicada, tão não sei o quê. Pergunta para meu marido se eu era delicada em casa. Pergunta para o meu marido, ele que sabe, né? Então, às vezes a pessoa ela é uma bênção na frente dos outros, mas por trás só Deus sabe. E é isso que Deus está querendo falar. Vamos olhar para a semente, vamos olhar para a raiz, vamos olhar para aquilo que de fato eu preciso trabalhar. 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha a palavra, gente, se humilhar. Você quer florescer? Você quer florescer? É aqui, ó.
Se humilha diante de Deus. Ora, a palavra vai dizer, buscar a minha face. Quantas de nós vamos buscar a mão de Deus? Gente, tem gente que é assim, se Deus não assina embaixo do plano dela, ela para de ir para a igreja. Outro dia uma moça veio falar comigo. Ah, Roberta, porque não deu certo, tal coisa, porque eu planejei isso, você sabe, ela sempre vinha contando os planos dela para mim. Ok, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo e tal e tal. Aí ela fez várias coisas e não deu certo. E aí ela falou assim, ai, nunca mais nem fui para a igreja, agora também estou ouvindo música do mundo, agora também não estou... Eu falei assim, peraí, que relação é essa com Deus, gente? Que se Ele não dá o que você não quer, você não vem mais para a igreja, você já começa a ir para a natureza velha, para a natureza humana velha. Gente... Nós nos relacionamos muitas vezes assim. E Deus quer que a gente busque a face dEle. Porque quando eu estou aqui com face, eu estou olhando nos olhos. Olhando nos olhos. Quando a palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando você olhar no olho de Deus, você vai se ver. Você quer saber quem você é? Você quer se ver como Deus te vê? Olha nos olhos dEle. Olha nos olhos dEle. Você já tentou parar, fechar o olho, imaginar... olhando para Cristo, olhando para os olhos dEle, agradecendo pelo amor que Ele tem por você, pelo que Ele fez na cruz por você, tentando se enxergar no olhar dEle. É isso que faz a diferença. E o versículo vai continuar dizendo, e se afastar dos seus maus caminhos. Então, se eu entendo que essas sementes são ruins, eu vou me afastar dessas sementes, eu vou me afastar dessas coisas que me levam a lugares ruins. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E dentro, gente, desse processo, as pessoas falam assim, como passar por um processo de cura? Como passar? Primeiro você precisa entender, eu preciso ser curada. Primeiro você precisa reconhecer, eu acredito que tem sementes aqui que precisam ser trabalhadas. Aí você precisa, então, identificar essas sementes, essas raízes. Isso é fácil? Não. Isso só com a ajuda do Senhor. Porque lembra que Ele te entreteceu. Ele está com você em todo o tempo. Ele te conhece, Ele sabe o que você viveu, o que você passou. Então, Ele vai te ajudar a identificar. Não adianta você tentar sozinha. Mas aí Ele vai enviar, talvez, alguém, uma pregação, um livro, né, um trabalho de mentoria, ou um trabalho com uma terapeuta. Ele vai usar o que for, o que Ele determinou para aquele momento. Mas não necessariamente que a gente precise ficar esperando das pessoas. O nosso grande erro é que a gente fica esperando que as pessoas façam por nós. Ou nós também esperamos que Deus faça por nós aquilo que é para nós fazermos. A verdade é que a gente quer fazer o que é só para Deus fazer, e o que é para a gente fazer, a gente não faz. Por quê? Porque a gente quer ficar fazendo o trabalho de Deus, mudar o outro. Isso é trabalho de Deus, não é seu. Você quer mudar o marido, você quer mudar o filho, você quer fazer o trabalho de Deus, que não é para você fazer. E o que é o seu trabalho, você não quer fazer. O que é o seu trabalho? Se humilhar, orar, buscar, conhecer a Deus, percorrer o seu caminho em Deus, depender de Deus. E aí Ele vai fazer. Se tiver que trazer alguém, Ele vai trazer. Se tiver que usar alguém, Ele vai usar. Se não, é você e Ele, tete a tete, na dependência, você com Ele, você e Ele. E Ele vai mostrando para você, gente, quantos processos de cura eu vivi no meu secreto. Onde eu estava vivendo uma situação aqui, que eu não fazia ideia de que tinha alguma ligação no passado. E no meu secreto, Deus identificou a raiz. Aqui, ó, a semente está aqui, a raiz está aqui. Então, eu vou identificar isso. Só que aí, eu preciso também entender o que eu estou sentindo. Você precisa dar nome ao que você está sentindo. Às vezes, a gente fica, sabe, querendo botar debaixo do tapete. Não, eu não tenho raiva, não, está tudo bem. Só não fala comigo. Só ela anda lá e eu ando aqui. Então, você precisa dar nome. Estou com raiva, estou com inveja. Eu queria que ela quebrasse as duas pernas e caísse. Estou com raiva. Porque você não pode esconder o lado ruim que tem dentro de você. E quando você fica, sabe? Porque o único que vai conseguir te ajudar a dar conta de tudo isso que brota do pecado é Jesus. Não adianta você tentar sozinha. Então, você precisa expor, falar, Senhor, eu estou morrendo de vergonha, mas eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, mas eu quero me livrar disso, eu não sei como, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu coloco tudo diante do Senhor. Agora, por outro lado também, depois eu preciso validar o que eu estou sentindo. Sabe lá a história do marido, sabe a história do filho, a história da mãe. Às vezes, tem algumas mulheres que têm as suas mães vivas ainda, que a mãe não consegue demonstrar amor.
Você vai na casa da sua mãe, ela não te põe à mesa, parece que tanto faz como tanto fez, você foi ou não foi. Isso dói, isso machuca, você se sente assim, poxa, mas minha mãe não se importa comigo, não me manda um WhatsApp, não pergunta como que eu estou, e eu vejo como ela trata talvez a minha irmã, não sei quem. Você sente essa rejeição, ela é legítima, você sente, não é para ignorar. Valida esse sentimento no sentido tipo assim, eu me sinto rejeitada, e isso dói. Agora eu não estou falando mais no sentido do ruim do pecado. Eu estou falando do seu sentimento legítimo. Eu me sinto mal quando as pessoas visualizam minha mensagem e não respondem. Eu tenho raiva. Hashtag fica a dica. Eu tenho raiva de gente que visualiza e não responde. Por quê? Porque parece que a pessoa não se importa, não está nem aí. Não estou falando, gente, aqueles bom dia, bem-vindo, Júlio, orananã, uma pregação, uma ministração, alguém mandou só um link, não. A pessoa fez uma pergunta para você. A pessoa literalmente está aguardando uma resposta e você passa meses e não responde. Você manda de novo e a pessoa não responde de novo. Gente, isso é falta de consideração com o outro. São coisas pequenas que às vezes ferem o outro, machuca o outro. Então, é legítimo e você precisa validar e falar, isso me incomoda. E aí você vai ter que sinalizar as pessoas. Seja o seu marido, seja o seu filho, seja a sua mãe. Mãe, quando você age dessa maneira, isso me incomoda. Você, por exemplo, faz aniversário dos seus filhos e a sua mãe é tão ocupada que ela não vai no aniversário dos filhos. Essa semana, uma amiga falou para mim, ah, não, tudo bem, eu entendo minha mãe, ela trabalha tanto, ela é tão ocupada, ela é tão não sei o quê, mas eu fiz o aniversário da minha filha, ela não foi. Ah, mas está tudo bem, né? Eu falei, não está tudo bem. E agora, neste momento, esse processo que eu estou trazendo para vocês, gente, é assim, a gente circula por ele. Agora, neste momento, não está tudo bem sua mãe fazer isso. Não é para ser assim. Doeu, machucou, traz a dor. Poxa vida, eu queria que minha mãe estivesse lá. Era importante que tivesse. Não negligencia isso. Não tá tudo bem. Não está tudo bem. Então, é falar, é sentir. É você também dar nome a isso e acolher. Você precisa acolher esse sentimento também. E depois você vai sinalizar. Vai sinalizar. Poxa vida, mãe, você é tão maravilhosa nisso. Mas eu gostaria que você, nesse ponto, fosse mais presente, porque eu sinto sua falta. Então, é falar, é comunicar. Isso também é cura, gente. Tudo que eu estou trazendo aqui também é cura. E você vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar, gente. Aí é difícil, né? Porque o perdoar é entregar o direito que você tinha de ficar ressentida. Ó, tá vendo? Então, você tinha o direito de ficar ressentida. Entendeu o caminho que eu trouxe vocês aqui? Você olhou. Não está tudo bem. Não é para ser assim. Poxa, minha mãe, eu quero que ela esteja aqui. Você tinha o direito de estar ressentida. Mas aí eu perdoo. Eu abro mão desse direito. Eu abro mão desse direito. Aí eu tiro esse sentimento negativo de dentro de mim. Eu abro mão, eu perdoo a minha mãe. Aí, 2 pontos. O que eu vou fazer com essa dor? Eu decido o que eu vou fazer com essa dor. E eu te pergunto. Aí você vai estudar psicologia, psicanálise, tudo. Aí o profissional fala assim para você. Então, diz você o que você vai fazer com essa dor. Porque eles não podem dizer para você. Não tem onde colocar. Você vai fazer o quê? Você vai pôr num cantinho, dar uma sentada ali. Nós temos um lugar para colocar. Na cruz de Cristo. Onde Ele levou toda a dor. Ele levou toda a dor, toda a culpa, toda a condenação, toda a doença. Ele levou sobre si. Nós podemos colocar a dor do abuso, a dor da falta, a dor da traição, a dor da morte, a dor do luto, as dores que nós vivenciamos, as falsidades, tudo que nós vivenciamos. Nós temos um lugar para colocar. Agora precisa ver se você quer colocar. Porque quando você coloca lá a dor. A memória vai estar aqui. A lembrança do que você viveu vai estar aqui. Mas sem mais dor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a ver essa situação, que é o que a gente chama de ressignificar, de uma outra maneira. Poxa vida, era legítimo, eu gostaria que minha mãe estivesse lá. Doeu, mas a verdade é que ela não pode dar. Ela não pode. Ela não tem capacidade interna. Aí eu olho para a história de vida dela. Olha a mãe dela, olha como foi, olha o que ela viveu, olha o que ela passou, olha isso. Aí eu entendo. E aí eu estendo o quê? A misericórdia. E eu ressignifico isso. A minha mãe não deu porque não pôde dar.
Essa é a verdade que eu preciso aceitar. Então, Senhor, me ajuda a amar aqueles que também não podem fazer por mim. É fácil isso na prática? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas aí, gente, você vai buscar então acessar a sua semente original. Aquela primeira, aquela que Deus colocou em você, aquela que Ele entreteceu no ventre da sua mãe. Ali você vai encontrar a sua essência, a sua originalidade. Ali você vai encontrar quem Deus te fez a ser antes do pecado te consumir. Porque tudo isso, uma rejeição, um abuso, uma falta, dor, blá, 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 decepção, traição, tristeza, um trauma, tudo isso é consequência do pecado, certo? Tudo isso é consequência do pecado. As pessoas erram conosco e erram há milhares de anos e nós continuamos errando por consequência do pecado. Ninguém é perfeito, gente. A Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, está mentindo. Por quê? Porque nós pecamos, nós erramos. Temos essa natureza humana que provém dessa origem pecaminosa. Só que nós temos um Deus que pode nos ajudar a lidar com isso e onde a gente vai resgatar quem a gente era. Feche seus olhos. Queria pedir para a Bia, não sei quem puder, só tocar um tecladinho por enquanto. Puder apagar as luzes aqui também, por favor. Diante de tudo que eu falei aqui, começa a pensar um pouquinho. Hoje nos frutos que você vê na sua vida. O que você vê hoje na sua vida? Frutos bons? Ou tem um fruto ou outro ali que você precisa trabalhar, que você percebe e entende que é ruim? Aquilo que você viveu. Aquilo que você viveu na sua história de vida. Às vezes uma amizade que você teve ano passado. Alguém falou algo para você, alguém te tratou de uma maneira que você sentiu, te machucou, te feriu, te fez se sentir inferior, eu não sei. Isso muitas vezes apagou o seu brilho. Isso muitas vezes paralisou o seu crescimento. Você se encolheu. Você talvez era uma rosa que estava brotando, você era uma flor que estava despontando, você era alguém que estava começando algo, tão feliz, tão animada, e alguém falou alguma coisa, uma semente de uma palavra lançada. E você se encolheu, você se voltou para você mesma, mas num sentido onde você tem remoído isso e não tem trabalhado aquilo que precisa ser de fato trabalhado. Talvez você fale assim, Roberto, eu nem sei quem eu sou, eu nem sei para que eu nasci, eu não sei qual que é essa minha essência. Comece a pedir a Deus, fala, Senhor, quais foram as sementes que o Senhor colocou em mim? As sementes originais, antes do pecado. Antes das sementes que os meus pais ou que algumas pessoas colocaram e que me feriram. A paternidade de Deus e o amor de Deus é a base para todo o crescimento sólido e saudável. Se você quer crescer, se você quer florescer, você precisa estar com as suas raízes fincadas no amor e na paternidade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor vai cuidar de você. A Bíblia vai dizer que mesmo que a mãe se esqueça de um filho que mama, Deus está com você. Ele não se esquece de você. Ele escreveu o seu nome na palma das mãos dele. O quanto não capaz muitas vezes você sente. O quanto inferior muitas vezes você se sente. O quanto não preparada. Oh, Senhor, tens liberdade, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em cada coração. Ah, Senhor, traz a memória. Traz a memória. Traz, Senhor, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor. Talvez você precise fazer morrer algumas sementes aqui hoje. Talvez você precise se arrepender e falar, Pai, me perdoa. Me perdoa por ser uma mulher impaciente com o meu marido. Uma mulher que não é gentil. Uma mulher que todo tempo está reclamando, que está murmurando. Que sementes você precisa fazer morrer? Que sementes você precisa fazer florescer?
Cada um talvez esteja aqui num tempo, numa estação, num estágio. E talvez Deus esteja simplesmente te podando. Talvez Ele esteja podando para que você possa dar ainda mais frutos. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós estamos ao Seu dispor. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, venha e traga as revelações. Precisamos das Tuas revelações, Pai.